Olá, seja bem-vindo a mais um Talking com Mariana Bittencourt. Hoje eu tô com um colega médico que tem uma história muito inspiradora, de resiliência mesmo. Hoje o meu convidado é Dr. Renan Folli. Ele é otorrinolaringologista. É um prazer te receber aqui, Renan. Prazer é meu, muito obrigado por me receber tão bem aqui na sua clínica. Renan, queria que você começasse contando de onde que você veio. Eu sou nascido e criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande mais precisamente, e desde pequeno, mesmo tendo tido uma infância bastante humilde, eu sempre tive o sonho de ser bombeiro militar e busquei isso por algum tempo. E me conta, quando que isso mudou? Isso mudou na minha infância, quando eu, jogando futebol com meus amigos, eu tive uma fratura e eu fui atendido no quartel dos bombeiros por um militar, também um médico militar, e ele me falou, na época, que aquela fratura ela poderia impossibilitar meu ingresso na escola de oficiais, que era o meu objetivo. Eu lembro que, na época, eu ainda cheguei a falar com ele que aquilo era o meu sonho, eu não queria ter que recalcular minha rota, mas ele falou que talvez eu precisasse mudar de sonho. E a partir daí eu comecei a pensar na área da saúde com um pouco mais de carinho. E dentre as opções que eu tinha, eu vi a medicina como um objetivo que era do tamanho do meu sonho. Mesmo com esse sonho, eu sabia que não seria muito fácil, tendo em vista que eu vim de família humilde, eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, minha mãe não tinha condições de arcar com esse custo. E naquele momento eu ainda não tinha condições ainda de passar numa universidade pública também. Então eu comecei, por onde dava naquele momento, que foi o técnico de enfermagem, e a partir dali eu comecei o meu sonho, mas já focado no meu objetivo maior, que era a medicina. E onde que entra o bombeiro de novo nessa história, Renan? É a ironia do destino, né? Que eu fiz o concurso de bombeiro depois que eu completei 18 anos e acabou que eu fui aprovado. Um concurso com 150 mil pessoas, fiquei em 11º e foi muito bom para mim na época porque eu sempre falo que eu sou muito grato ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro que me proporcionou ter uma estabilidade para conseguir buscar o meu objetivo, o meu sonho, que era a medicina. E quando você realmente chegou na medicina, como que foi esse início? Foi bastante desafiador, tendo em vista que eu já era bombeiro militar, então eu tinha que trabalhar os finais de semana com plantões e durante a semana eu me dedicava à faculdade, aos estudos. Então isso acabou dificultando muito esse meu trajeto. E ao final também da faculdade, teve a tão temida pandemia que assolou a gente. Foi um período muito difícil, mas também foi um período de muito aprendizado que me fez voltar mais para a área dos pacientes críticos, que eu comecei a atender nas UTIs, inicialmente em Campos dos Goytacazes, depois eu fui para o Rio de Janeiro, mas foi mais ou menos por aí. E eu lembro também que eu fui da sua turma, que você deslanchava na prática, né? Porque o bombeiro tinha muita prática, coisa que na medicina às vezes a gente não tinha tanto, e a gente via que você se destacava muito. Obrigado, mas eu também percebi que na época da pandemia, por causa dessa minha prática, eu poderia ajudar naquele momento que a nossa população estava precisando. Então nós antecipamos, né, a formatura 6 meses para que eu pudesse trabalhar nos centros de terapia intensiva, tanto aqui em Campos quanto no Rio de Janeiro. E assim eu fiz, foi um período de muito aprendizado para mim, mesmo sendo um período muito difícil para todos nós, mas eu percebi ali que eu precisava expandir mais os meus horizontes com relação aos meus pacientes. Eu não queria ficar só no momento crítico, eu queria estar na hora do exame, estar na hora da consulta, estar na hora das cirurgias, e a terapia intensiva não estava me dando aquilo. E a residência? Como foi para você escolher essa especialidade? Eu busquei na Otorrino uma oportunidade para poder estar com o paciente tanto no ambulatório quanto no âmbito cirúrgico, e isso para mim foi o que mais pesou. Então, no início da residência, eu tive uma residência de muito aprendizado, mas também de muitas dificuldades. No primeiro ano da residência, eu sofri um assalto e isso foi um momento muito difícil para mim. Nossa, eu lembro. Foi muito traumático, mas graças a Deus deu tudo certo no final. No segundo ano também eu tive grandes desafios. A minha esposa, ela fez uma parada cardíaca, eu consegui reanimá-la, mas naquela situação ali de marido e médico também foi bastante delicado, mas graças a Deus tudo passou. E no terceiro ano eu tive o maior presente que eu poderia receber, que é a minha filha, a Aurora. Eu costumo falar que junto com a Yasmin, que é minha outra filha, e a Clarissa, são os motivos para que eu não pare de lutar, né? Renan, se você pudesse resumir tudo isso em uma mensagem, qual seria?
é que às vezes nosso coração pode fazer alguns planos, mas a resposta realmente vem de Deus. A gente tem que entregar, confiar e fazer a nossa parte. E acho que o resto Deus ajuda. Renan, muito obrigada pela sua agradeço. presença, por contar um pouco da sua trajetória para nós. Isso serve de inspiração, né? Porque todo mundo tem dificuldade, obstáculos, e não desistir é uma força muito grande, né? Que vem de Deus. Então, muito obrigada Agradeço pela participação. e até o nosso próximo Talking com Mariana Bittencourt.